é o Super Veras News, que está no ar, um quarto de 2019, senhoras e senhores. E vamos direto ao assunto, trabalhar a questão das relações internacionais. E esta camisa não é à toa não, é porque o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi lá aos Estados Unidos visitar não o Superman, visitar The Orange Man, Donald Trump. Pois bem, senhoras e senhores, no dia 19 de março, Bolsonaro e Trump se encontraram lá nos Estados Unidos. De cara, o Bolsonaro disse que precisa da ajuda do presidente americano para libertar a Venezuela. O Bolsonaro disse que quer ajuda para libertar a Venezuela, ou seja, Bolsonaro talvez no futuro seja classificado como um dos libertadores da América, ao lado de Simão Bolívar e San Martín, que vocês lembram aí das aulas de História da América Espanhola, tá claro isso? Pois bem, ficou evidente naquilo ali, galera, que o presidente brasileiro está buscando uma aproximação diplomática, ideológica e pouco pragmática com os Estados Unidos. Ideológica, porque ambos disseram ser contrários a governos de esquerda. Então entende-se que eles são governos de direita, mostrando que todo mundo tem a sua ideologia. Tá claro isso? Pois bem, por que é pouco pragmática? Porque está fundamentada na questão ideológica e na questão diplomática, mas que com poucos resultados concretos, talvez, para o país. E aí os críticos disso ainda fazem uma questão. Aproximar-se demais de uma pessoa e não do Estado, vale a pena? E se o presidente Donald Trump não for reeleito? Se ganhar alguém do Partido Democrata, como ficarão as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, tá claro? E aí, já como o presidente brasileiro adora sempre deixar uma polêmica em virtude do que ele fala, como eu costumo falar, parafraseando Romário, quando ele se referiu ao Pelé, o presidente brasileiro calado é um poeta, porque toda vez que ele abre a boca, ele gera uma polêmica. E lá naquela ocasião de cara, ele disse que os brasileiros imigrantes que vão para os Estados Unidos são mal intencionados. Pô, mas o presidente brasileiro falando mal dos próprios brasileiros lá, claro que depois ele se desculpou, como sempre acontece. Pois bem, passada essa gafe inicial, vamos lá. De que eles trataram nessas reuniões? Primeiro tópico, crise da Venezuela, que nós estudamos no Veras News 2. Quem não assistiu, assista lá onde eu explico toda a crise da Venezuela. Observa-se, na verdade, que os Estados Unidos estão tentando terceirizar o problema da Venezuela, que eles são os grandes interessados, para a Colômbia, que é uma histórica aliada dos Estados Unidos nos últimos tempos, e para o Brasil, que entende que não é nada interessante. Tanto que os militares brasileiros que compõem o governo já deixaram claro, os militares brasileiros rejeitam qualquer intervenção na Venezuela, até porque é um princípio constitucional brasileiro, e se rola um conflito aí na Venezuela, isso não desestabiliza só o país. Qualquer conflito desestabiliza toda a região e de alguma maneira isso traria consequências para nós. Agora, em meio a isso tudo, no mesmo contexto ali, a Rússia, que é uma aliada histórica da Venezuela e que é desde a Segunda Guerra Mundial inimiga dos Estados Unidos, naquela ocasião ainda como União Soviética, a Rússia, galera, mandou 2 aviões para a Venezuela. Um avião com um oficial e 100 soldados e outro avião com 35 toneladas de equipamentos. O que esses russos foram fazer na Venezuela? Isso não ficou muito claro, mas o recado ficou claro. Estados Unidos, não se meta com a Venezuela, porque nós russos estamos de olho. E aí, se isso é cobrado em prova, a galera vai perguntar se esse tipo de ameaçinha, esse tipo de recado remonta ao período da Guerra Fria. Sim, quando Estados Unidos e União Soviética, principalmente ali do fim da Segunda Guerra Mundial até 1989, 91, se acusavam mutuamente, se ameaçavam mutuamente, o que levou à corrida armamentista
o que levou à corrida bélica, o que levou à formação de alianças militares. Então esse tipo de ameaçinhas e de acusações acaba assim remontando ao período da Guerra Fria. Outro ponto lá que eles abordaram, que eles trataram, foi a questão comercial e a questão de segurança e questões militares. E aí nesses detalhes, senhoras e senhores, ganhou destaque a questão da base de Alcântara. Isso será cobrado de vocês nas provas. Brasil e Estados Unidos assinaram um acordo para que os Estados Unidos possam usar comercialmente a base de Alcântara. A base de Alcântara, lá no Maranhão, é privilegiada em virtude de sua posição geográfica próximo à linha do Equador, o que no lançamento de veículos lançadores de satélites economiza-se, galera, muito combustível e já fica numa posição geográfica absolutamente favorável. Lembrando que os Estados Unidos sempre tiveram interesse nessa base e que os Estados Unidos dominam 80% do mercado de lançamento de satélites. E vão cobrar na sua prova se o Brasil não tem programa de lançamento de satélite, se o Brasil não tem tecnologia nessa área. E você já sabe que se nós temos uma base, não era para emprestar para os outros, era para tentar desenvolver o nosso próprio programa. E o nosso programa eles vão cobrar lá em 22 de agosto de 2003. O Brasil estava na fase final, se preparando para lançar o nosso VLS, o nosso veículo lançador de satélites. Mas 3 dias antes, salvo engano, do lançamento, com o satélite, com tudo lá, resultado, a base, o que, galera? Pegou fogo, a base explodiu. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui as imagens para vocês. Oficialmente, o que houve lá foi um lançamento intempestivo. A porra do negócio ligou sozinho, tá entendendo a parada? Houve um problema numa peça do motor, ele ligou sozinho, o veículo ainda estava preso, a base entortou toda, pegou fogo. E o pior, senhoras e senhores, 21 engenheiros e técnicos morreram. E junto com eles, grande conhecimento científico, grande conhecimento tecnológico se foi, tá claro? Dá uma olhada aí no vídeo que fala a respeito disso. As imagens foram registradas pelo circuito interno de TV da base de lançamento de Alcântara. Cada estágio do terceiro protótipo do veículo lançador de satélites era monitorado por uma câmera, 4 no total, identificadas pelos números que você vê nos 4 campos da tela. Os estágios e as câmeras correspondem a cada andar do foguete, que está verticalmente acomodado na estrutura de lançamento. No alto, o horário local em Alcântara, 13 horas, 6 minutos e 59 segundos. Na câmera que monitora o terceiro estágio, pode-se até identificar uma escada. E o objeto amarelo que você vê no canto direito, abaixo na tela, correspondendo à câmera e ao estágio de número 4, é o satélite que seria lançado. Algo acontece exatamente às 13 horas e 26 minutos, quando as câmeras começam a vibrar. 6 segundos depois, a câmera que monitora o segundo estágio mostra chamas vindas do pavimento logo abaixo, onde estavam os motores principais na base do foguete. Em 1 segundo estavam destruídas as câmeras do primeiro e segundo estágios. Nesse momento ainda funciona a câmera do terceiro estágio, que também mostra chamas vindas de baixo. 1 segundo depois, a câmera já não funciona. A câmera do quarto estágio ainda sobrevive mais 4 segundos, mostrando a fumaça chegando ao topo do foguete. O restante só ficou registrado pela câmera número 6, postada na cabeceira da pista que leva à torre de lançamento. Ela registrou a violência das chamas, alimentadas por quase 40 toneladas de combustível sólido, além de vários materiais químicos de alta combustão. Em menos de 10 minutos, o fogo havia consumido tudo. Lembrando que depois disso o Brasil retomou seu programa e uma nova base foi inaugurada em 2012. E é justamente essa base que o Brasil agora vai emprestar para os americanos, que terão acesso irrestrito e que brasileiro não vai poder entrar lá não. Essa é a grande crítica que se faz, é como se fosse um pequeno território brasileiro ali controlado pelos Estados Unidos. Outro ponto dessa viagem que gerou polêmica, senhoras e senhores, foi a questão dos vistos para os americanos e outros países. Então o Brasil retirou a exigência de vistos para cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão e da Austrália que vierem para o Brasil. A peãozada vem direto agora, não precisa de visto, não precisa de nada. Qual é a justificativa de quem defende essa tese? De que isso vai fomentar o turismo, que os gringos, americanos, australianos, os japinhas e os canadenses
visitarão agora o Brasil com mais facilidade. Isso entra em vigor agora, em junho de 2019. E onde é que está? Você já viu a justificativa? Por que o pessoal acha bom? Qual é a crítica? Primeiro, o pessoal critica dizendo que eles, não, com visto ou sem visto, quem quer vir para o Brasil, vem. O segundo é a questão da diplomacia. O princípio da reciprocidade. Esse é o tipo de medida que, segundo o princípio da reciprocidade, se um país adota, o outro tem que fazer a mesma coisa. Se eles não precisarão de vistos para entrar no Brasil, pelo princípio da reciprocidade, a gente poderia lá entrar sem visto. Mas isso não aconteceu, portanto, foi uma medida unilateral, não há reciprocidade. E claro que os críticos veem isso como uma questão de subserviência. Já os não críticos dizem que isso vai fomentar o turismo. Outra coisa lá que aconteceu, e polêmica como sempre, é que foi firmada uma parceria da Polícia Federal com o FBI, para eu testar o meu inglês cearense. Pois bem, galera, os dois órgãos irão fazer o compartilhamento de dados biométricos de pessoas investigadas, em tese aí para facilitar o trabalho desses dois órgãos. E nesse contexto, o Bolsonaro, o presidente, e o ministro da Justiça e Segurança e tudo, o Moro, foram visitar a CIA, o que naturalmente despertou críticas também. O que diabos quer um chefe de Estado de um país visitar o órgão de espionagem de outro país? Então, acabou dando espaço para as críticas. Na questão comercial, os Estados Unidos assumiram o compromisso com o Brasil de que farão de tudo para o Brasil entrar na OCDE. Bota as letrinhas aqui, Ana. OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE é uma entidade liberal que reúne países desenvolvidos predominantemente. Então é um órgão liberal dos riquinhos, e os Estados Unidos disseram que vão trabalhar para o Brasil entrar na OCDE. Não esqueça que nós somos subdesenvolvidos, que nós estamos no processo de desenvolvimento, para usar o termo aí mais eufêmico utilizado nas provas de concurso. Pois bem, qual é a vantagem do Brasil entrar nessa OCDE? Em tese, ao participar, ao andar com os ricos, isso daria ao Brasil mais credibilidade junto aos investidores internacionais, e com isso o Brasil ficaria mais fácil atrair investimentos internacionais. Porra, o cara vai pensar, se esse cara anda com os riquinhos, ele não é um qualquer, então eu quero manter relações com esse cara que anda com os riquinhos, mesmo ele sendo pobre. Você já deixou claro, é o pobre que é metido a rico que quer andar com os ricos lá, pra gente fazer uma analogia boba. Então lembra, a justificativa seria essa: se eu tô com os ricos, eu tenho mais credibilidade. Agora, gente, não existe almoço grátis. O Trump ofereceu ao Mr. Bolsonaro, vou botar você na OCDE, e não rolou nada em troca. Isso não existe. Qual é a contrapartida exigida pelo governo americano? Os Estados Unidos querem que o Brasil renuncie a um tratamento especial que possui na OMC por ser um país em desenvolvimento. Lá na Organização Mundial do Comércio, os países em desenvolvimento têm tratamentos especiais. Por exemplo, para eles é permitida a concessão de alguns subsídios, de algumas vantagens aos produtores para que o produto se torne mais competitivo. É como se fosse a meia entrada. Tu tem menos grana, então tu vai pagar a meia entrada. É o passe livre estudantil. Tá entendendo a parada? Ah, não, mas se você quer andar com os riquinhos, você não pode ter o passe livre estudantil. Você vai pagar a passagem inteira para mostrar que você é rico mesmo nesse negócio aqui. Tá claro isso? Então, entra na OCDE, mas em contrapartida você renuncia ao seu tratamento especial na Organização Mundial do Comércio. E aí, galera, a gente tem que tecer aqui algumas observações. Primeira, os Estados Unidos querem o que com isso? O grande objetivo americano é promover mudanças na OMC, principalmente para combater o crescimento econômico chinês. Vejam que os dois aí estão numa feroz disputa comercial, um impondo tarifas aos produtos dos outros, e o Brasil querendo entrar no meio dessa confusão aí. 2, qual outra crítica? Vários países entraram na OMC sem abrir mão de suas vantagens. Um exemplo é a Turquia, é em desenvolvimento, é do nosso time, entrou na OMC e não abriu mão das suas vantagens especiais, das suas vantagens ali, do seu tratamento especial. Tá claro isso? E o terceiro tópico aqui
Trump, querendo agradar, ainda sinalizou com a possibilidade do Brasil entrar na OTAN. Que diabo é a OTAN? É a Organização do Tratado do Atlântico Norte. No contexto da Guerra Fria, fruto das ameaças mútuas, rolou a corrida armamentista que deu origem também ali naquele contexto à formação de alianças militares. Os Estados Unidos criaram a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, uma aliança capitalista, uma aliança socialista, uma ganguezinha, uma gangue para defesa mútua, a gangue capitalista, a gangue socialista. A OTAN ainda existe, o Pacto de Varsóvia não existe mais. E os Estados Unidos sinalizaram que o Brasil pode entrar na OTAN. Pergunta para mim, para que diabos serve o Brasil entrar na OTAN? Quer que eu responda? Nada! Nada, senhoras e senhores, nada. Mas está querendo fazer um agrado. E o pior, até agora nem sinal de OCDE, que eu acredito nós não vamos entrar, e muito menos sinal de OTAN, que eu tenho certeza que nós não iremos entrar, até porque não tem vantagem nenhuma com isso. Saída dos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro foi ao Chile e no dia 21 de março ele chega ao Chile e se reúne com o presidente Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, presidente chileno, que é mais do time das direitas. Lembra sempre, o pessoal procura enfatizar que o governo não tem posição ideológica, tem uma posição ideológica contrária ao campo mais progressista e de esquerda, então é um movimento ideológico de direita. E é isso que é cobrado em concurso. E lá, Bolsonaro, Sebastián Piñera e outros criam lá, galera, o ProSul. ProSul é uma associação política, ProSul é uma associação política para substituir a Unasul. Lá atrás, Hugo Chávez, lembram dele? Da Venezuela, e Lula, presidente Luiz Inácio, criaram lá, junto com outros países, a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. Era um movimento político e ideológico de esquerda, mas ali para se libertar dos Estados Unidos e tentando ali unificar a América do Sul. Como agora tem um movimento de direita, um movimento mais conservador na América do Sul, então não interessa a Unasul, os presidentes mais conservadores, então agora criam o ProSul em contraponto a essa Unasul. Quem já faz parte dessa tal de ProSul? Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai e Peru. Lembrando que isso não é ideia do presidente Bolsonaro. O capitaneador, o líder desse negócio todo é o Sebastián Piñera. Quais seriam os objetivos, então, desse tal de ProSul, essa associação política mais de direita aqui dos países da América do Sul? Primeiro, isolar a Venezuela. Então você já está vendo que ela tem um posicionamento ideológico. Fortalecer a aliança com governos de direita. Está explícito que é uma oposição à Unasul, que era uma associação mais de governos de esquerda. E estabelecer um bloco de coordenação, cooperação e integração regional livre de ideologias. Isso é o que está escrito no documento. Não é livre de ideologias, é livre da ideologia de esquerda, porque está evidente que eles já disseram que são da ideologia de direita, comprometidos com a democracia e com os direitos humanos, tá bom? Em tese, todo mundo é comprometido com a democracia e com os direitos humanos. Mas o que é importante disso aqui é que é um bloco para substituir a Unasul. Então não esqueça o que é a Unasul. E agora, em substituição a ela, o ProSul. Bacana? Depois, o presidente Bolsonaro, no dia 1º de abril, e não é mentira, é verdade, ele visitou quem, galera? Israel. Você lembra que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, veio ao Brasil na posse do presidente Bolsonaro. Passeou ali pelo Rio de Janeiro e tudo mais, tá bacana? De cara lá em Israel, o presidente Bolsonaro condecorou os soldados israelenses, aqueles 20 e poucos que vieram aí participar do resgate de Brumadinho, que segundo boa parte dos bombeiros brasileiros não ajudaram muita coisa não, né? Mas o importante é que toda naquela tese de que toda ajuda é bem-vinda, então os caras foram condecorados com a insígnia da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. O que é isso? Não sei não, mas foi lá uma condecoração e é isso que interessa. O presidente visitou o Muro das Lamentações, isso é clássico, todo mundo que vai lá visita o Muro das Lamentações, e visitou também a Igreja do Santo Sepulcro. E sem lamentações, o que houve de concreto, senhoras e senhores, nessa visita? O Bolsonaro disse que vai fazer a abertura de um escritório comercial do governo brasileiro em Jerusalém.
Vou repetir, ele vai abrir um escritório comercial do governo brasileiro em Jerusalém. Para que serve isso? Só para dar uma justificativa política de algo que ele prometeu e que não teve coragem de fazer. Lembra que o Bolsonaro prometera, depois que Donald Trump transferiu a embaixada americana para Jerusalém, a contragosto dos povos muçulmanos, a contragosto da ONU, a contragosto de todo mundo, o Trump botou a embaixada americana em Jerusalém. E o Bolsonaro, admirador do Trump, disse que iria fazer o mesmo. Viu que o buraco é mais embaixo e para ter uma saída honrosa, ele resolve agora abrir um escritório comercial em Jerusalém. Na prática não serve para nada porque tudo acontece mesmo em Tel Aviv e não em Jerusalém. Mas é um ato simbólico para dizer, olha aí, povo de Israel, nós estamos com vocês. Pois bem, e aí tudo não tem o jogo bobo não. Essa foi a visita do Bolsonaro a Israel foi uma retribuição ao fato de o Netanyahu já ter vindo ao Brasil. O Netanyahu que foi reeleito primeiro-ministro lá em Israel, mesmo em meio a denúncias de corrupção e tudo mais. Politicamente, isso é interessante para o presidente Bolsonaro para agradar o grupo conservador que votou nele e que o apoia, principalmente o segmento evangélico. Então, a aproximação política com Israel agrada os grupos religiosos conservadores, os evangélicos principalmente, que têm uma visão meio equivocada, que o Estado de Israel é o próprio povo de Israel lá do Antigo Testamento. E é claro que o Bolsonaro não podia ficar calado e não podia deixar de gerar uma polêmica desnecessária. E lá, ele repetiu o que o chanceler brasileiro, o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Ernesto Araújo, falou. Eu não vou nem dizer nada aqui sobre o ministro Ernesto Araújo. Lembrando que ele é do mesmo time lá, do ex-ministro da Educação, do atual ministro da Educação. Os caras são ruins demais. Ou seja, o governo nem precisa de opositor, porque já tem muita gente ruim para fazer o papel da oposição, os próprios ministros do governo. E o Ernesto Araújo falou besteira e o Bolsonaro repetiu a besteira. E essa besteira podem querer te enganar em prova de concurso e no Enem. Ao dizer lá, o Bolsonaro repetir que o nazismo, Hitler, companhia, era um movimento ideológico de esquerda. Pelo amor de Deus, não vai cair nessa não. O nazismo era um movimento de direita. Isso ele falou lá na visita ao Memorial do Holocausto. Na justificativa dele, se o nazismo era o Partido Socialista da Alemanha, se é socialista, então é de esquerda. Só porque tinha o nome. Então o cavalo marinho não é do mar. O cavalo marinho é um equino dentro dessa mesma lógica aí que o Bolsonaro pensou. O tema nazismo tem sido usado com frequência pelo ministro das Relações Exteriores. O chanceler Ernesto Araújo afirmou em seu blog pessoal que trata-se de um movimento de esquerda, mas o site do Memorial do Holocausto, que ele tinha acabado de visitar, diz que a origem do nazismo está em grupos radicais de direita, mesma interpretação do governo da Alemanha. Apesar das evidências, o presidente defendeu a versão do ministro. O nazismo foi um movimento de esquerda? Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? Da Alemanha, tá certo? Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim. Cuidado! Prova do Enem e prova de concurso, a galera pode querer cobrar de você que o nazismo é um movimento de esquerda. Isso é taxativo na história e na diplomacia internacional, que era um movimento de direita. Valeu, senhoras e senhores? Então, me despeço aqui e aguardo vocês até o próximo Veras News. Abraço!